obrigação de ter uma assessoria jurídica vigilante, especializada na matéria, para atuar desassombradamente. Esse é o meu ponto de vista. O advogado não deve temer qualquer modo de censura para atuar no processo. Tem que enfrentar juridicamente, defender sua tese, defender seu cliente, tentar a alegação eleitoral e enfrentar os abusos eventualmente cometidos pelo Ministério Público, pela Justiça Eleitoral e também pelos candidatos. A lei da ficha limpa é um capítulo novo, mas antes dela já havia uma campanha muito rígida da Justiça Eleitoral contra a compra de votos e contra o uso de máquinas públicas a serviço de candidatos. O senhor diria que avançamos no sentido eu sei que é utópico imaginar que um dia não vai haver compra de voto de jeito nenhum e não vai haver o uso da máquina de jeito nenhum, mas é uma coisa que se busca todo dia. Já estamos mais próximos do ideal no combate a essa prática que desequilibra nos municípios o andamento da campanha? Não acredito. Eu acho que há um pessimismo generalizado. Por quê? Porque os políticos não se dão respeito. Essa que é a realidade, que nós temos que dizê-la. Os políticos não se dão respeito, os detentores do poder público também não se dão respeito, utilizam abusivamente a máquina administrativa para conseguir a captação ilícita de sufrágio, utilizam o poder econômico na compra de votos. Por isso é que nós vimos e nós visualizamos eleições ilegítimas, maculadas, porque há um desequilíbrio assintoso do processo eleitoral com a figura do abuso do poder econômico. A legislação é uma legislação razoável, mas eu diria a você que é uma legislação tímida. A Justiça Eleitoral avança timidamente no combate à corrupção eleitoral, na captação ilícita do voto e no abuso do poder econômico. Daí tantas denúncias e o Judiciário lentamente não atende a essa demanda. A estrutura da Justiça Eleitoral é muito pobre, numericamente e qualitativamente. É preciso ter uma estrutura melhor para coibir os abusos. Entendemos que o Ministério Público é o parceiro da cidadania em qualquer setor que ele atue. E no eleitoral, o Ministério Público fica meio só, não tem uma estrutura para coibir os abusos. Principalmente os candidatos endinheirados, os candidatos do abuso do poder econômico, os empresários da política e dos representantes dos órgãos públicos, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores. Eles sempre se utilizam dessa mácula que, no meu entendimento, ilegitima o processo eleitoral. Agora, senhor, com base no que o senhor está falando, o senhor conhece algum caso no sertão do estado, onde o senhor atua no estado todo, mas no sertão, o senhor conhece algum caso de uma punição definitiva, de uma perda de direitos políticos, de cassação de mandato, para quem comprou o voto ou usou máquina? Olha, como eu disse a você, o TRE é muito tímido nisso. Porque nos julgamentos na segunda instância, tem o chamado lobby da Justiça Eleitoral. Tem um funcionamento que não é a contento, tem as interferências, o tráfico de influência que muitas vezes maculam o julgamento, em alguns processos, e nós vimos às vezes pessoas que respondem processo em provas robustas da compra do voto, da captação ilícita de sufrágio, muitas vezes são absolvidas pelo TRE. Às vezes, quando o TRE impõe uma condenação tímida, vai ao TSE e vai também ao Supremo em matéria constitucional. E nós vimos uma certa impunidade reinando de forma acentuada nesse terreno da política eleitoral, da justiça eleitoral, da política partidária, da política eleitoral, da política da compra de votos. É uma coisa que isso macula o processo. E deslegitima, né? Não há uma legitimidade, porque ela cria uma desigualdade, tanto para os candidatos entre si, e quanto à própria disputa, que passa a valer de acordo com o poder econômico de cada candidato. Eu tenho um exemplo no Nordeste, para mim, emblemático, que é do Cássio Cunha Lima, né? Porque ele foi acusado de uso da máquina, né? Quando candidatos da máquina pública, quando candidato à reeleição, e na reta final do processo acabou perdendo o mandato, mas já recuperou o mandato de senador. Já recuperou o mandato de senador, quer dizer, já recuperou os direitos políticos, já está com os direitos políticos restabelecidos, não ficou muito tempo fora do poder. A decisão, quando foi tomada no Supremo, ele já tinha usado várias ferramentas recursais, né?
Quer dizer, fica aquela impressão na opinião pública de que, de fato, como o senhor diz, a lentidão é muito grande e a impunidade também, né? Eu até lembrei de falar no Cássio Cunha Lima, mas eu ia me decepcionar no começo do meu pronunciamento. É o exemplo de que o TRE da Paraíba, né, puniu severamente quando ele distribuiu 35 mil cheques. Assim eu também me eleito senador. É o mérito. 35 mil cheques. Aí, é um programa do todos os governo. valores, programa social, cheque para empresários, cheque para políticos. Não é cheque para combater a pobreza, não. É cheque do lobby com o nosso dinheiro público. Nós pagamos tanto imposto, é o país que mais cobra uma carga tributária impagável. Mas aí serve para quê? Para esses políticos inescrupulosos comprarem mandatos com fábula financeira do dinheiro público. Então ele não é um exemplo, ele foi punido pelo TRE com relação ao mandato de governador. Isso. Mas logo em seguida foi candidato a senador, ficou poucos meses fora do mandato e recuperou na vigência da ficha limpa. E a decisão final demorou tanto que ele cumpriu praticamente mais da metade do mandato. Pois é. Então Jader Barbalho é outro exemplo, Paulo Maluf é outro exemplo, José Sarney é outro exemplo, eleição denunciada fortíssima no Amapá, na eleição de quase com a colega sua grave eleição, uma radialista lá, né? Lá no Amapá, e o do TRE rendeu-se aos encantos políticos do senador José Sarney. Então, os exemplos aí, eu não consigo apontar um de uma severa punição. Porque o que é que prevalece? É o abuso do poder econômico, uma coisa assintosa. Porque viceja, claro e assintosamente, o desejo de macular o exercício do cargo público, tá certo? Baseado na compra do voto, que macula o processo eleitoral. Daqui a pouco